mundo que se liga, a todo mundo que se liga aqui nas redes do nosso 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos dando sequência à nossa série de diálogos sobre a memória do nosso fórum. Afinal de contas, é um evento já de 2 décadas, um evento anual, itinerante, e que tem, como nós temos destacado ao longo desses diálogos, reunido pessoas e ideias, gerado uma rede, gerado um movimento importante aqui no sul do Brasil. E hoje nós temos uma enorme satisfação, particularmente, pessoalmente, tenho essa satisfação de estar aqui conversando para o registro da edição do nosso fórum, o 17º Fórum de 2015, que foi lá na Universidade Federal de Santa Maria, no coração do Rio Grande. E para falar um pouquinho desse fórum, eu recebo aqui minha amiga, a professora Josi de Andrade. Tudo bem, Josi? Bem-vinda. Tudo bem, Thiago? É um prazer estar conversando contigo, dialogando essa manhã sobre um evento que foi tão importante para todos nós. Que ótimo, Josi. Obrigado pela tua presença. E, igualmente, para nossa enorme satisfação, o que eu tenho denominado uma das figuras carimbadas do fórum. Eu colecionava figurinhas do Campeonato Brasileiro lá no final dos anos 80 e nos anos 90, e tinha as figurinhas carimbadas, que eram as mais valiosas. Mas, brincadeiras à parte, quero também acolher de forma muito feliz de estar aqui. Professor Celso Reis, bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Josi. Bom dia a todas e todos que nos escutam e participam desse encontro. É uma alegria estar contigo e com quem vai caminhar conosco, né, por meio desse vídeo. Dizer também de que talvez eu seja uma figura carimbada porque eu sou um dos mais antigos no fórum. Participo desde o primeiro, em 1999, na Unicinos. Então, na minha humildade de sempre, né, sempre pude estar presente, com exceção de 2017, quando eu estava fazendo meu pós-doc na Espanha. É verdade. E, Celso, tanto tu quanto a Josi já destacaram uma questão que eu quero puxar, porque, de certa forma, ela acompanhou aquilo que nós vivemos em 2015 em Santa Maria, inclusive constando no tema que foi produzido por vocês, da comissão organizadora, que é destacar essa ideia da alegria, tá? De uma tensão, muitas vezes, de uma falsa polêmica entre a seriedade, o rigor e, por outro lado, ou não ser um outro lado, mas a mesma, né, a outra face da mesma moeda, nós falamos também da alegria. E talvez a gente comece recuperando um pouco, né, dessa questão do nosso fórum de Santa Maria, que começou a ser construído lá na fria Santo Ângelo, em maio do ano anterior, de 2014, quando nós estávamos nas missões, e lá na plenária final, então, o Grupo Diálogos acabou levantando o braço e dizendo: nós queremos levar a próxima edição do fórum. A motivação do grupo, Celso, para organizar, para receber, né, as pessoas em Santa Maria um ano depois, para pensar a estrutura do evento, de onde é que saiu isso? Né? Acho que é legal a gente compartilhar com as pessoas o que leva uma instituição a sediar o fórum, já que o fórum não pertence a nenhuma instituição. O fórum é um movimento. As instituições, elas vão se habilitando, elas vão se colocando politicamente para levar o evento. Por que a UFSM e o Grupo Diálogos, em especial, assumiu esse compromisso para 2015, professor Celso? Bom, na real, o nosso grupo é constituído majoritariamente por professores e professores que estão no chão da escola básica, né? E já fazia alguns anos que, como grupo, nós sempre íamos em torno de 15 a 20 pessoas participar dos fóruns. E nesse fórum de Santo Ângelo, principalmente nos diálogos com o professor Agostinho Rosas e o professor Balduino Andreola, né, e também com muitas intervenções dos demais participantes, ficou muito marcada a questão de que por que a escola acaba não sendo um lugar prazeroso para as crianças estarem, principalmente as crianças das classes populares. Ficou muito forte isso, e a partir dos diálogos que emergiram com essa inquietação, as gentes novas do grupo, né, começaram a me provocar também
para que a gente assumisse um fórum, a organização do próximo fórum, no sentido de trabalhar um pouco com essa ideia de uma outra escola mais alegre, mais acolhedora, ser possível. E isso sempre mantendo a mesma seriedade do trabalho didático-pedagógico, né, que nos compete. E foi um pouco essa razão política, né, de nós, majoritariamente professoras e professores da educação básica, querermos propor diálogos, né, sobre uma escola onde que se educa com seriedade, sim, mas com alegria, né? E daí também a temática geral do nosso fórum. Eu acho que é um pouco muito isso bom. Que nos mobilizou político-pedagogicamente. E professora Josi, é interessante observar, porque a despeito do grupo da UFSM, do grupo Diálogos, né, que tem assumido essa perspectiva de uma forma tão interessante do legado de Paulo Freire na UFSM, a despeito de ter organizado, próximo ali daquele momento, o Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire, mas o fórum apenas tinha organizado a segunda edição, professor Celso, lá em 2000. E desde então, nós já estávamos em 2014, né, lá nas missões, o fórum não tinha ainda nas suas itinerâncias retornado ao UFSM. Né? Então a importância também, Josi, dentro da itinerância do evento, como uma marca, e Santa Maria, então, ter dado uma contribuição para escrever mais uma página da história do fórum. E como é que foi essa organização, assim? Bom, beleza, a plenária lá em Santo Ângelo disse, aplaudimos lá, né, ficamos felizes, vamos a Santa Maria em 2015. A partir de então, imagino que o fórum começou já a existir na viagem de volta, né? Foi, Thiago. A expectativa, né, e ao mesmo tempo a responsabilidade, né, em trazer o fórum depois de tanto tempo a Santa Maria, conhecendo aí toda a historicidade do fórum, as construções, né, que vinham sendo feitas, e a riqueza da questão da itinerância, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa comunga, né, das mesmas, dos mesmos objetivos, né, de uma perspectiva freiriana, a gente também tem a marca de cada grupo, né, de cada instituição que cedia aí esse importante fórum. Então, nesse momento, sim, o grupo veio com bastante expectativa, bem feliz, né, nós tínhamos um grupo relativamente pequeno, são as pessoas que estavam no fórum, né, e mais alguns integrantes que não puderam ser presentes, mas o processo de construção do fórum também é um processo de aprendência de uma boniteza muito intensa, né? A gente se articula, se une, se aproxima ainda mais enquanto grupo. Foi isso que o Diálogos fez, né? A gente com alegria, e a temática caridade e com alegria, né, e as classes populares na escola pública. Isso tem muito da marca do Diálogos também, esse trabalho muito próximo, muito parceiro com as escolas de educação básica, com a rede pública de ensino. Então, todo momento foi tentando trazer essa seriedade, né, mas de uma forma leve, alegre, né, aquilo que o Freire diz, né, é preciso descartar como falsa essa separação radical, né, entre seriedade docente e alegria. A gente também ensina muito com esses dois viés. Então, foi com essa mesma alegria que a gente recebeu, que a gente se organizou, e que a gente foi pensando toda a organização do fórum, né, e trazendo os professores da escola também para participar. Tanto que o vídeo da abertura foi essa fala com os estudantes aí, né, das diferentes instituições, que os nossos integrantes do Grupo Diálogo participavam, fazem parte, né, trazendo aí a voz, né, cada um dizendo a sua palavra também para participar do fórum. Sabe, professora Josi, professor Celso, eu sempre faço esse diálogo aqui, tenho feito com os demais colegas também, da organização dos últimos fóruns, a partir da minha perspectiva de quem chegava para participar do evento, de quem se organizava para participar, via ali um texto para compartilhar, tentava entender a estrutura, e se eu tivesse que definir em uma palavra o Fórum de Santa Maria, eu colocaria a questão do acolhimento. Desde o primeiro momento que a gente chegava na cidade, que a gente chegava na universidade por dia do evento, eu
né, falo por essa minha sensibilidade, assim, eu me sentia muito acolhido. Os lanches ali antes do auditório, né, as pessoas ali tirando foto, tinha um mural, né, um cartaz grande ali, olha como a memória da gente vai ficando. Tinha ali um espacinho ali que o pessoal estava comercializando uns livros da área de educação ali, né? O Então, mural assim, feito pelas crianças, né, Thiago? Foram feitos pelas exatamente, crianças bem das lembrado. escolas públicas. E eu lembro, assim, que as pessoas iam chegando ali, elas iam pegando um lanche, iam se abraçando, iam vivendo aquela questão que é muito importante do fórum. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente memorar, né, lembrar juntos, né, o nosso logo. Eu vou colocar a faixa aqui, depois eu coloco o outro, mas vocês já vão poder visualizar, imagino que já estão visualizando, tá? A faixa, né, que inclusive aqui a arte dela, que foi aquela arte que deu certa identidade à 17ª edição do Fórum, com o slogan que nós fazíamos referência. Educar com seriedade, sim, mas com alegria. As classes populares na escola pública. E aqui também os apoios, enfim, do Instituto Federal Farroupilha, da URI, que tinha sediado anteriormente, da FACAT, que foi a sede da 15ª edição, em 2013, a PUC e a própria UFFS, né, que nós estávamos também inseridos nisso. Acho que é um momento legal da gente, dentro dessa construção do evento, comentar um pouquinho sobre como que ele foi pensado. O fórum muitas vezes vinha com uma estrutura de começo nas quintas-feiras e até sábado, mais ou menos, meio-dia, e o Fórum de Santa Maria foi um evento que foi pensado para sexta de manhã até mais ou menos algumas atividades até sábado à tarde. E também eu lembro a própria organização da apresentação dos trabalhos nas salas temáticas. Daria para falar um pouquinho disso? Pode falar. Sim, Thiago. Quer começar, Celso? Começa tu. Bom, Thiago, pensar essa organização, a questão da sexta e os sábados, né? É uma marca muito do Celso, assim, né? O nosso líder do grupo aí, que vem caminhando com a gente aí há longo tempo, né? Não só no fórum, mas também dentro da universidade, dentro do grupo Diálogos, é propiciar a participação dos professores da escola básica também nesses momentos autotransformativos. Então, quando a gente fez a opção de começar na sexta e ter esse cuidado, talvez, de prolongar um pouquinho mais no sábado, e aí foi, né, tivemos algumas estratégias, que são do lanche cooperativo, né, que a gente pudesse prolongar e ninguém se dispersar também, ficar todo mundo junto ali até sábado à tarde, foi no intuito de propiciar que mais pessoas pudessem participar. A gente sabe a dificuldade que é a liberação dos professores da educação básica, né, das escolas. Então, nós pensamos naquele momento que 2 dias dificultaria essa participação. E como nós sabemos e conhecemos essa realidade, porque trabalhamos e atuamos com a educação básica, essa foi uma escolha do grupo, né, tentar concentrar na sexta-feira e no sábado, para oportunizar que mais pessoas pudessem participar, mesmo quem tivesse que ser deslocado em outra cidade, né, acolhendo aí as outras instituições, que pudessem, então, se concentrar nesses 2 dias. Uma marca muito importante do fórum, e que perdura até agora, né, que eu acho que é importante o registro, é a questão dos cines freires, né, nós queríamos também propiciar, a gente, historicamente, já tem essa marca nos fóruns, dos pré-fóruns. Nós, enquanto Diálogos, pensamos na articulação dos cinefreires. Os nossos pré-fóruns foram a partir de cinefreires, com filmes, temáticas, discussões, e eles perduram até hoje, né? Foi uma marca que de 2015 para cá, né, 6 anos já, a gente continua com esse projeto bonito, e que cada vez mais a gente percebe que é um dos caminhos aí de trazer freire para discussão, né, das escolas com os professores, o próprio grupo, né, e foi uma articulação que a gente veio fazendo. Eu acho que são dos não eixos temáticos, o Celso pode falar um pouquinho, né, da nossa organização e o que o grupo pensou aí nessa forma dessas rodas de diálogo, né, de conversa aí que ocorreram no fórum. Bacana, Josi. Sim, eu acho que ressaltar mesmo, eu ia falar um pouco sobre isso, né, do que ficou como marca do fórum, foi o pré-fórum através dos cines freires, né, para criar uma ambiência freiriana no centro de educação, né, e até hoje nós tentamos, em média, 3 cines freires por semestre, e sempre com a participação de 1 ou 2
turmas dos cursos de licenciatura em pedagogia, né, nesses nossos encontros, que trabalhamos na perspectiva freiriana sempre a partir de um filme ou de um curto, né, que provoque diálogos e reflexões na perspectiva freiriana. Só para registro, falasse daquele mural, né, um painel que foi construído a partir das intervenções das crianças, ou com desenhos, ou com frases, né, e que depois a gente foi rasgando. Primeiro, o mural era todo de folhas escritas, depois nós fomos tirando essas folhas, convidando as pessoas para tirar, e esse mural, até hoje, se encontra no hall de entrada do prédio B do Centro de Educação, assim como o outro mural do diálogo, do seminário, do Diálogos com Paulo Freire, né, que aconteceu lá no anexo do Hospital Universitário, né, também foi construído um painel com a participação dos presentes no evento, e esse está no hall de entrada do Centro de Educação. Eu acho que tanto o seminário como o fórum foram um pouco um divisor de águas no Centro de Educação. Né? A partir daí, muito mais gente começou a se aproximar de Freire, inclusive professoras e professores, colegas da gente, né, que talvez tivesse um pouco de medo de assumir Freire dentro da sua propositiva epistemológico-pedagógica. Né? Sobre a questão da organização não ser por eixos temáticos, como nós vínhamos participando a vários fóruns já, todo mundo a avaliação do fórum acontece no retorno dentro do ônibus, né? Então, dizia assim, o encontro foi maravilhoso, foi gostoso, só que faz 2, 3 anos que eu sempre converso com as mesmas pessoas nos eixos temáticos. Eu trabalho com EJA, aí eu vou lá e encontro o pessoal do meu grupo aqui, que trabalha com EJA, e os outros que já há 2, 3 anos participam e trabalham com EJA. Então, a gente acaba meio que se desmotivando. Aí pensamos realmente que, inclusive, talvez não seja tão freiriano a gente pré-estabelecer um eixo temático e deixar que ele emerja a partir dos trabalhos que as pessoas escrevem. E, ademais, isso é trabalhoso fazer. Porque a gente teve que ler todos os trabalhos, eram mais de 150 trabalhos, né? Lê-los e ver, bom, aqui tem uma palavra geradora que pode ser usada para agregar, né, diferentes trabalhos, diferentes autores de diferentes áreas sobre essa temática. Porque aí vai um pouco ao encontro daquilo que Freire disse, que o diálogo acontece não entre os iguais, e sim entre os diferentes. Porque entre os iguais a gente não avança, a gente não aprofunda, a gente como que fica se escutando e o outro escutando a ti, repetindo quase que as mesmas coisas que a gente estuda ou lê. Então, foi um pouco isso. Entendi. É trabalhoso, sim. Eu acho que foi muito mais enriquecedor, porque aí, poxa, mas na perspectiva que eu trabalho, o cara lá da saúde também trabalha. O cara lá da universidade também trabalha, não sou só eu na escola. Então, foi um pouco esse o intuito de fugir um pouco dos eixos temáticos. E essa é uma discussão muito interessante que ela voltou à tona na nossa organização no 22º Fórum. Por quê? Porque nós radicalizamos mais ainda, né? Nós sequer tentamos buscar essa questão temática. Nós apostamos que, primeiro, a pessoa se inscrevia no fórum para discutir educação a partir de uma certa perspectiva do campo democrático popular. Primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, muito inspirado também pela experiência de Santa Maria e respeitando uma certa tradição dos eixos, que lembram GTs, que é uma experiência acadêmica típica, tradicional e legítima. Não há nenhuma dificuldade nela. Mas eu sempre imaginei o fórum na tensão entre o instituído e o instituinte. E aquilo que a professora Josi falava do início, pela experiência do evento, de cada momento, de cada instituição que acolhe o evento, de cada grupo
dentro da instituição, imprimiram uma certa perspectiva, mantendo alguns princípios, e por isso tem uma carta-princípio que emergiu da experiência. Tá? Então, nós aqui em Erechim, então, isso está sustentado nas nossas redes, né? Tentamos fazer uma sustentação também para mostrar que isso não seria uma ausência de critérios, mas um critério refletido, de nós termos uma construção de buscar que as pessoas se escutem e componham novas sínteses, que entendam novas partilhas, já que é um fórum de leituras de Paulo Freire, não de reprodução da obra de Freire. Mas eu entendo que o fórum se presta a isso, e quem sabe a próxima edição do evento pode retornar aos eixos. Em outra edição pode criar uma coisa que nós não fizemos ainda. E isso seria muito bom, né? Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma aposta exatamente na construção do evento. E diante disso, então a gente está conversando aqui dessa experiência do Fórum de 2015, e nós estamos observando então que teve algumas apostas político-pedagógicas que vão ao encontro da própria construção do grupo que acolheu. E isso é muito bom para o evento. E pensando assim, dentro da memória, até onde a memória alcança, né? Porque parece que a gente se transporta, né, para o momento lá, né? Parece que eu estou retornando a Santa Maria, lá no Cerrito depois, a nossa confraternização, também bem importante. Me marcou assim, sabe, Celso, porque naquele momento sortearam um livro para a menina que dançasse comigo. Eu não entendi isso como um elogio, mas tudo bem, me marcou um pouco também. Mas foi muito legal, né? Mas assim, se vocês pudessem, para a gente registrar assim, essa memória mesmo, os aprendizados dessa experiência de organizar o Fórum em 2015. Foram muitos, são fluidos, complexos, eu sei disso. Mas se a gente pudesse assim, tentar apresentar alguma síntese que a memória alcança, o que marcou? O que talvez o Fórum ajudou dentro dessa caminhada do evento? Como é que vocês, na condição, né, de organização do Fórum, veem a contribuição para a própria caminhada do Fórum que o Fórum de Santa Maria de 2015 deixou? Josi. Thiago, eu estava pensando aqui, né? É gostoso esse movimento de rememorar, assim, as coisas, né, as bonitezas que a gente viveu e os desafios também, né? Foi desafiador, inclusive no próprio grupo, né? As ideias borbulham e a gente vai tentando acolher e dar um direcionamento, né, para cada uma delas. Mas eu penso que uma das grandes bonitezas, assim, aprendizagens foi a gente ratificar a certeza, assim, do nosso compromisso ético, político, com as classes populares e com a escola pública, com a instituição pública, com o público, né? Isso foi uma preocupação desde o princípio, assim, a própria jantar que tu rememorou agora, né? A pessoa que estava lá fazendo a estátua viva, né, recebendo aí, acolhendo as pessoas que chegavam no jantar, também é um artista de rua, né, que estudava na EJA, numa escola que uma das integrantes do grupo faz parte, né, foi um convite, pensando em toda a situação, assim, valorizar o trabalho dele enquanto artista de rua, enquanto classe popular, aquele que está ali no dia a dia batalhando e oportunizando também essa chegada até a universidade. Né, abrir as portas da universidade para as classes populares, para a escola pública, acho que foi uma das grandes bonitezas, não só no evento, né, mas do grupo como um todo e do movimento de freiriano como um todo, né, esse engajamento político, de construir né, foi para mim uma marca muito bonita do evento, além da gente se fortalecer enquanto grupo de pesquisa, enquanto fórum, né, também reafirmar o nosso compromisso político, né, com a educação básica, com a escola pública, e realmente, assim, foi um momento muito bacana. Quando terminou, a gente não queria que terminasse, né, foi uma boniteza gigante, assim, e a ideia do grupo sempre foi, a gente vai manter sério, né, porque a gente fez jus ao tema, né, a ideia era essa, era acolher com alegria, com sensibilidade, com amorosidade, né, e trazendo as discussões com muito aprofundamento, né, conceitual, mostrando aí toda a importância da perspectiva teórica de Freire, né, toda a contribuição que ele trouxe e traz, né, ainda hoje tão atual, em todo esse contexto que a gente vive, né, de pandemia, de extrema pobreza, de dificuldades, o quanto ainda é importante, né, essas questões que Freire pontuava estão ainda muito vivas, e o quanto a gente precisa estar articulada aí com as classes populares, com o público, né, fazendo aí nossa intencionalidade política.
Professor Celso, as marcas do Fórum de Santa Maria de 2015. Eu estava aqui pensando e escutando a Josi. A primeira marca, eu acho que é justamente essa. É possível fazer diferente. Dá trabalho, não é fácil, mas é possível. E se é possível fazê-lo na organização de um evento como o Fórum, né, é possível fazê-lo também na academia, nas escolas e, quiçá, na sociedade. Essa é a segunda marca, que tem muito a ver com a primeira, a questão do esperançar. Não de uma esperança passiva, mas de uma esperança que ousa arriscar, né, aventurar-se historicamente para ajudar a construir uma outra escola em que todas as crianças, em que todas as professoras e todos os professores possam sentir-se bem, aprender com alegria, ensinar a aprender com alegria, né? E uma outra marca que ficou para mim fortemente, talvez pela circunstância também, eu adoeci em meio à preparação, é a confiança nas pessoas. A confiança, eu acabei largando tudo para o grupo, né? Acompanhava meio de longe, né? Então, acho que essa confiança que gera autoria e gera autonomia. Tinha pessoas que nunca tinham assumido uma função e, na organização dos subgrupos, acabaram se projetando, né? Se descobrindo como capazes, né? E isso acho que ficou uma forte marca, tanto assim que nós também ousamos, logo após o fórum, né? E depois foi lançado no seminário em Igrejinha, né? No seminário Diálogos, uma produção bibliográfica sobre das construções, né? A partir dos trabalhos, das pesquisas, do próprio Grupo Diálogos. Então, aí, em 2015, ainda nós publicamos um livrinho, né? E que está circulando até hoje. E uma outra marca, que eu acho que nasceu desde então, é tentar romper um pouco com os modelos tradicionais, tanto de formação continuada de professores das escolas básicas, como de pesquisas sobre professores e sobre escolas, buscando construir uma perspectiva alternativa político-epistemológica com os círculos dialógicos investigativos autotransformativos, tanto no campo da pesquisa, que não é mais pesquisa sobre professores e não para professores, mas é com professoras e professores, né? E não é mais uma formação continuada em que um vai falar para muitos ou para todos, mas em que nós nos organizamos dialógico-reflexivamente numa perspectiva de autotransformação cooperativa e intersubjetiva, preferencialmente no locus de trabalho das professoras e dos professores. Sim, sim. E isso são marcas, né? São marcas de convivências, de apostas, de riscos, né? Mas ao mesmo tempo de realizações, né? Seja do âmbito pessoal, como também, por exemplo, uma produção escrita que brota de um grupo que se sentiu parte de uma autoria. Isso é muito significativo. O livro, só para lembrar, é aquele do Diálogos mesmo, Esse que mesmo. vou organizar para vocês dois. Nós vamos depois, pertinho aqui, eu vou mostrar a imagem, já achei aqui, tá? Nós vamos mostrar a imagem para deixar registrado. Mas, gente, para nós irmos encaminhando, então, essa nossa conversa muito agradável, uma conversa que está encharcada pela experiência e por uma certa aposta num jeito de viver a educação, de viver, para além da nossa questão profissional, a própria questão do nosso lugar no mundo, né? Eu aprendi muito com vocês isso, eu tive a oportunidade de participar de outros espaços, né, com o Grupo Santa Maria, sempre com muito carinho, seja em bancas, né, as bancas diferenciadas em círculos, uma experiência única. Eu já participei, Josi, de mais de 100 bancas, né, porque eu aprendi isso com o Celso um pouco, eu sou banqueiro, como o Celso falava, né? Nós participamos porque é um espaço de muito aprendizado, para quem participa também, e para a gente construir junto com a outra pessoa que está ali compartilhando a sua construção, né? Então, aprendi muito com o Celso isso também, eu dificilmente nego algum convite, só se não consigo mesmo,
Porque eu acho que a pessoa, quando confia em ti, isso é importante, né? Ela está te convidando ali para construir junto, né? Então, acho que foram vários espaços e a gente vai aprendendo isso. E dentro dessa concepção que anima o trabalho que vocês tão bem desenvolvem, que serve como referência para nós, que vai estar, de alguma forma, presente na nossa programação do 22º Fórum também, o pessoal vai ter condições de tomar um pouco mais, né, de consciência, quem ainda não teve essa sensibilidade despertada. Mas eu queria, então, ver com vocês como é que vocês veem a perspectiva de continuidade desse movimento do Fórum. Nós estamos chegando na 22ª edição, a primeira edição num cenário completamente adverso da pandemia, de um governo de extrema-direita, da desigualdade social no nosso país, infelizmente. O primeiro fórum que vai ter a sua edição bianual, o nosso fórum, a 22ª edição, acabou ficando 2020, 2021. Mas, para além disso, né, dentro da experiência que vocês têm, o professor Celso, então, fundador, né, decano do nosso fórum, junto com outros colegas, né, a Josi também já conhecia a Josi nos eventos, principalmente lá no Diálogos de 2013, em Santa Maria, nós conversamos. Sempre recordo, nós estávamos voltando para o centro de Santa Maria, lá do Campus Camobi, conversando num ônibus ou numa lotação lá da cidade, enfim. Mas são coisas que vão marcando a gente, né? A memória vai vindo. Mas a continuidade do fórum. O fórum para daqui mais 22 anos. Tá? O fórum para além da nossa geração, vamos pensar assim. Como é que vocês veem? Claro, isso aqui não é um exercício de futurologia, mas é uma certa perspectiva do que nós vivemos, do que nós já vivemos, do que nós estamos vivendo e do que nós achamos que ainda, e aí, claro, a obra de Paulo Freire como referência. Mas como é que vocês acham, como é que vocês veem a continuidade do fórum aqui do Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta, né, de projeção, de análise, mas eu acho que a gente está tão encharcado por essa experiência que a gente pode se autorizar a pensar. O que vocês veem, o que vocês esperam, que eu acho também que isso é importante, o projeto, a utopia que nos move. Como é que tu vê, Josi, dentro das tuas participações, da tua organização em 2015, daquilo que tu está percebendo nesse momento, a própria obra do Paulo Freire, como é que tu vê a continuidade do fórum? O fórum realmente é uma coisa que já está consolidada? Vejo que eu estou aqui provocando várias coisas. Mas está consolidado em que forma, em que sentido? Digamos assim, a nossa geração vai passar, isso é histórico. Nós vamos conseguir manter isso que mobilizou a gente até esse momento? Como é que tu vê essas coisas todas? Olha, Thiago, é um grande desafio. Eu acho que a cada fórum, a cada nova edição, ela se constitui um grande desafio, né? Em várias assembleias a gente conversava sobre a periodicidade do fórum e, ao mesmo tempo, tentando garantir essa historicidade, né? Com certeza, a gente não pode deixar de lembrar aí, como surgiu lá no Unicínio, o professor Danilo, o professor Balduino Andreola, né, que é o nosso grande mentor aí de toda essa movimentação do fórum. Mas acredito que uma palavra que o Celso colocou na fala dele, assim, a questão do esperançar. O fórum, hoje, ele simboliza, sim, esse esperançar coletivo, né, de manter viva a perspectiva freiriana dos estudos, né, e é um espaço em que a gente comunga juntos dessa perspectiva e se retroalimenta, porque mais do que nunca, assim, cada vez mais desafiador, né, o cenário da educação, o cenário político, o contexto atual que a gente está vivendo, e estar com essas pessoas, compartilhando, dialogando, projetando perspectivas futuras a partir de algo que nos alimenta e que a gente comunga, é muito gratificante, é o que nos move, é o que nos movimenta a seguir adiante. Então, eu acredito sim, Thiago, assim, que nesses 22 anos aí, né, e mais 22, 40, 50, né, enfim, Freire continua sempre muito vivo, e aqui no Rio Grande do Sul é uma marca registrada a questão do fórum. E outras pessoas vêm, né, estão sempre vindo, virão, né, e é nessa aposta que a gente acredita. Um pouquinho antes de você começar essa gravação, de conversar um pouquinho disso, né, Thiago, de trazer esse histórico. Verdade. Quantas pessoas importantes já fizeram parte desse histórico do fórum, ainda fazem, e quantas não fazem mais, mas outras passaram a fazer. Então, é esse movimento da itinerância
de abertura à novidade, a um novo, de reinvenção, aquilo que o Freire dizia, né, criam suas próprias pedagogias também, é nessa aposta que a gente tem e nesse esperançar, que eu acredito sim, Thiago, assim, que teremos muitas e muitas edições do fórum, né, porque a gente precisa se retroalimentar sempre e comungar desse mesmo espaço, né, dessa perspectiva freiriana. Antes de passar a palavra para o professor Celso, eu ia mostrar a imagem, mas por que se eu pude pegar na minha estante, né? Então está aqui a publicação que foi apresentada e eu, organizada pela Josi e pelo Celso, e com o prefácio de Balduino Andreola e a apresentação de Gumercindo Guige. São outras figuras importantíssimas nesse movimento. O professor Balduino, nosso decano, esteve conosco num dos pré-fóruns virtuais, com quase 90 anos, é de um vigor, de um ensinamento, né, de um testemunho, mais do que falar sobre alguma coisa, é a disponibilidade do professor Balduino de estar sempre se reinventando, e realmente E o próprio professor Gumercindo, que está um pouco mais recolhido no rancho dele, como ele fala, lá na beira da Lagoa dos Patos, mas que volta e meia a gente conversa, e principalmente as preocupações com o nosso time, mas isso é outra coisa. Então, professor Celso, o nosso fórum, Celso, vamos colocar assim, eu tenho falado do fórum da gente, né? O nosso fórum, o nosso movimento, o nosso coletivo, a nossa rede, enfim, podemos tratar de vários nomes aqui. Mas como que tu vê, Celso, por essa tua experiência de acompanhar mais de 20 anos de fórum, 2 décadas desse evento, como é que tu vê a continuidade dele, Celso? Como é que tu vê, e podemos nem pensar mais profundamente, a obra de Paulo Freire nesse século XXI? Bom, acho que tu disseste uma palavra que é central, né, para pensar-se os nossos encontros do fórum. O fórum é um movimento permanente em que a gente demarca, né, anualmente, normalmente em maio, né, que é o aniversário de Paulo Freire, do nascimento de Paulo Freire, né, esse encontro de diferentes pessoas em diferentes lugares que apostam que Freire ainda tem algo a nos mostrar. Eu não digo nem dizer, porque ele, antes de escrever, ele viveu tudo o que ele compartilha e socializa em suas obras conosco. E nós vivemos tempos, sim, muito difíceis. Tempos em que querem entrar com lança-chamas para queimar todas as obras de Paulo Freire e possivelmente também queimar quem trabalha com Paulo Freire, né? Mas, paradoxalmente, parece que nunca como agora, né, nesses últimos 2, 3 anos, se falou tanto em Paulo Freire ou se leu e estudou tanto Paulo Freire. Eu acho que é justamente nos momentos de crise que o Freire passa a ser aquele parceiro nosso, que nos pega pela mão e diz: vamos nos reinventar, vamos construir com o povo, confiando na capacidade do povo, uma alternativa para, e aí eu me remeto ao tema de vocês, para existir e resistir nesses tempos em que a metade da população brasileira não passa pelo menos um dia em 6 meses sem comer ou sem ter medo de não comer no dia seguinte. Nesses tempos de ensino remoto, em que as classes populares veem seus filhos não podendo acessar as tecnologias digitais e ficarem estagnadas ou se sentindo excluídas. Só que temos que nos reinventar. Acho que temos que ter alguns cuidados também para a continuidade do fórum, de que em cada instituição a gente tente fazer alguma coisa diferente. É possível se reinventar e não cair, cuidar também para não cair um pouco nessa perspectiva demasiadamente academicista de outros seminários, de outros congressos, né, em que ainda poucos e poucas falam para muitos e muitas que deem suas vozes silenciadas. É possível, sim, continuar com o nosso fórum, mas é preciso ter a ousadia de arriscar aventuras históricas diferentes. E essa se constrói
escutando e caminhando com as classes populares, sobremaneira. Muito bem. Bom, gente, como o pessoal que está acompanhando conosco até aqui percebe, há uma relação de muito compromisso. E, de fato, quem já se aproximou um pouco do Grupo Diálogos da Universidade Federal de Santa Maria sabe que isso não é apenas uma fala qualquer, né? Isso é uma prática cotidiana, o compromisso com a escola pública, o compromisso com a formação de professores e professoras e com uma reinvenção séria da obra de Paulo Freire, né? Com um estudo que tem o seu rigor, mas tem principalmente e fundamentalmente os seus afetos. E o afeto é aquilo que nos afeta, né? E realmente a gente percebe aqui nessa fala protocolar ou burocrática de quem aceitou o meu convite, mas de quem aceitou exatamente o meu convite porque tem o compromisso com o fórum, né? A coisa não é de outro vetor. E nesse sentido, então, eu gostaria, para a gente fazer um encaminhamento, de colocar aqui para a gente visualizar algo que me parece importante para encaminhar a nossa atividade, que é uma dos cartazes de divulgação do evento, né, do 17º Fórum de Santa Maria em 2015, com uma frase, né, com uma reflexão do próprio Paulo Freire, que diz: sonhamos com uma escola que, porque séria, se dedique ao ensino de forma competente, mas dedicada, séria e competentemente ao ensino, seja uma escola geradora de alegria. E o fórum, o 17º Fórum, que ajudou a escrever mais um capítulo deste evento itinerante anual de pessoas e ideias, de contradições, por óbvio, porque é uma experiência histórica e viva, tá? Conheceu em Santa Maria um capítulo importante que fez com que a gente chegasse até aqui e tivesse, inclusive, a energia, tivesse a inspiração para, mesmo diante de um momento tão difícil, tá? Tão complicado, tão desafiador da nossa história, nós pudéssemos aqui estar levando adiante a 22ª edição e dentro dela gerando possibilidades de registro, de memória, para que a gente saiba o que a gente fez, para que a gente se entenda e projete, quem sabe, essas continuidades todas. Josi, eu te agradeço imensamente a tua disponibilidade, a tua gentileza de sempre de estar aqui conosco. Vai estar também de forma... não percam isso mesmo na nossa programação do evento, a atividade do Grupo Diálogos no sábado pela manhã, com as salas temáticas, para discutir a experiência metodológica muito original da reinvenção de Freire que o grupo desenvolve. Muito obrigado mesmo, Josi. Te cuida, né? Cuida também. A gente agradece, Thiago, e se coloca à disposição aí, e muito feliz em fazer parte dessa história também do fórum, né, de forma virtual, um desafio para todos nós, e com certeza de uma grandeza, né, de uma riqueza muito grande também. Obrigada, e seguimos aí os nossos diálogos, e resistindo. Vamos lá, né? Professor Celso, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua generosidade, do aceite para esse diálogo e para o aceite do Grupo Diálogos, que desde o nosso fórum previsto para maio de 2020, que precisou ser adiado, nós já tínhamos o convite, já percebíamos a importância da gente estar compartilhando essas experiências que têm gerado não só trabalhos acadêmicos, mas têm gerado uma forma de viver a universidade. Eu acho que isso também e a própria escola. Muito obrigado, viu, Celso? Obrigado pelo teu trabalho também na nossa comunidade freiriana, obrigado pelo teu exemplo, pelo aquilo que tu, com certeza, o fórum tem muito desse teu olhar sensível e do teu trabalho que agrega há tantos anos tantas pessoas, né? E eu fico muito contente de poder estar registrando isso nesse momento aqui contigo também. Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado a ti, Thiago, aos organizadores desse evento de 2021, e muito obrigado também a todos os outros eventos do Fórum nessas 21 edições até agora. Muito do que eu sinto, do que eu faço, do que eu penso e da maneira como eu tento levar a minha existência e, quem sabe, também a minha resistência na educação, na economia, na academia e na sociedade, eu tenho aprendido e reaprendido nos encontros dos fóruns. Sigamos com esperançares e sigamos apostando na certeza de que o evento deste ano será uma ambiência geradora
de novas possibilidades de alegrias. E sempre com seriedade. Um abraço. Tomara. Muito bem lembrado, professor Celso. Nós criamos aqui, a fins de nossa organização, as últimas 5 edições do Fórum, mas todas as edições foram fundamentais para a gente estar chegando até esse momento. Gente, se liguem aqui nas nossas atividades, das redes do nosso evento. Nós estamos, então, com a nossa programação, né, já bem encaminhada. Você continua acompanhando aqui todas as informações, entre em contato para alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, porque o Fórum é da gente, ele está sendo produzido no máximo que a gente pode nesse momento tão desafiador. Tá? Porque, afinal de contas, como a gente sabe, educar é existir e resistir. Um grande abraço.